Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Alfredo vê Mariana usando o colar roubado e, ao reconhecer que se trata da joia que tinha desaparecido no seu programa, o apresentador conversará com Nelson e explicará toda a situação. Nelson, ao descobrir que aquele colar não era uma bijuteria, ele se aproveita da situação para colocar as garras de fora e dirá: bem, se aquele colar é tão valioso e você precisa tanto dele, eu tenho certeza que você está disposto a pagar muito bem por ele, não é mesmo? Alfredo, ao escutar aquilo, percebe que Nelson continua sendo o mesmo pilantra e o ameaça. Ô Nelson, escute bem, você não vai conseguir arrancar nem um centavo meu. E se você insistir em ficar com aquele colar, eu te denuncio para a polícia e você e a sua nova namorada serão presos. Nelson, com medo de ser preso, ele responde: mas não é nada disso, Alfredo. Você me entendeu errado. Eu só estava curioso para saber se aquele colar que a Mariana está usando é realmente valioso. Mas você não se preocupe, que é claro que eu vou devolver aquela joia para o verdadeiro dono. Alfredo encara o pilantra e pedirá o colar. E Nelson avisa: bem, o colar está com a Mariana, mas eu garanto que ainda hoje eu trago para você. Alfredo fica com uma pulga atrás da orelha e diz: eu espero que você não faça nenhuma besteira, Nelson. A liberdade de uma moça depende daquele colar. Nelson fica calado e Alfredo, com medo de que o pilantra tentasse fazer uma besteira, ele continua falando: de qualquer forma, é bom que você saiba, Nelson, que existe uma recompensa para quem encontrar essa joia. Então você não se preocupe, que será muito bem pago pelo verdadeiro dono dela. E além do mais, eu estou disposto a te pagar uma boa quantia para você ficar de boca fechada até eu pensar no que eu vou fazer com esse colar. Nelson, ao escutar aquilo, avisa: pois bem, então eu vou pegar agora mesmo aquela joia. E após falar aquilo, o pilantra vai embora. Já Alfredo fala consigo mesmo: eu acho melhor avisar a Beatriz o que está acontecendo. Eu tenho certeza que ela ficará muito feliz quando descobrir que aquele colar apareceu novamente. E com isso, ela vai poder provar a inocência dela. O apresentador, sem perder tempo, sai e vai em direção da pensão de Dona Yolanda. Enquanto isso, Beatriz estará conversando com Clarice, Glorinha e Beto. E os quatro serão surpreendidos com a chegada de Alfredo. Clarice se aproximará do amigo e pergunta: Alfredo, você por aqui? Por acaso aconteceu alguma coisa? O apresentador diz que sim, e vai direto ao ponto e conta: eu vim aqui, Beatriz, para te contar que eu encontrei o colar, a joia que você está sendo acusada de ter roubado. Todos ficarão em choque e Beatriz pergunta: mas como assim, Alfredo? Como você encontrou esse colar? Onde ele está? Alfredo a encara e explica: eu não sei exatamente como, mas ao que parece, a Mariana, a nova namorada do Nelson, comprou esse colar pensando que se tratava de uma bijuteria. Mas quando eu vi ela usando ele, eu percebi que se tratava da joia roubada. Beto então contará para Alfredo tudo o que eles descobriram até aquele momento. E Alfredo fica em choque ao saber que foi Juliano e Maristela os responsáveis pelo roubo da joia.
Já Beatriz, ao se aproximar do apresentador, ela pedirá o colar e dirá: Alfredo, eu preciso entregar essa joia para o delegado. Esse é o único modo de provar a minha inocência. Alfredo avisa que aquela não é uma boa ideia. E Beatriz estranha as palavras do apresentador e pergunta o porquê. Alfredo então explica: Beatriz, se você aparecer na delegacia com o colar, o delegado vai pensar que foi você quem realmente roubou. Afinal de contas, ele vai estar nas tuas mãos. Beto também concordará com o apresentador. E Beatriz, confusa, pergunta: Mas como eu devo fazer? Eu preciso provar que não fui eu quem roubei aquele colar. Alfredo, ao escutar a moça, avisa: Bom, eu pensei em ir pessoalmente devolver o colar e explicar para o delegado tudo o que aconteceu. Clarice interrompe Alfredo e fala: Não, isso não irá funcionar. Mesmo o delegado recebendo essa joia, as acusações contra a Beatriz não vão ser retiradas. Afinal de contas, o delegado acha que a Beatriz vendeu o colar por 500 mil cruzeiros. Então não seria de se admirar que essa joia fosse encontrada com uma outra pessoa. Beto concorda e completa dizendo: A Clarice tem razão. Mesmo que você devolva esse colar, isso não mudará em nada para a Beatriz. Ela vai continuar sendo a principal suspeita. Na verdade, talvez até pior a situação dela, já que isso faria o delegado pensar que essa joia foi realmente vendida e que os 500 mil que a Beatriz recebeu foram da venda do colar. Alfredo, ao escutar aquilo, responde: Pensando bem, você tem razão, rapaz. Eu estava tão feliz com a ideia de conseguir ajudar a Beatriz que nem sequer passou pela minha cabeça essa possibilidade. Beatriz, aflita, questiona: Mas então, não podemos fazer nada a respeito? Não existe um modo de provar a minha inocência? É isso que vocês estão falando? Todos ficam calados. E Clarice, ao se aproximar da filha, garante: Não se preocupe, minha filha. Eu te garanto que eu vou conseguir provar que você é inocente. E eu vou fazer com que o Juliano e a Maristela paguem pelo que te fizeram. Beatriz encara sua mãe e pergunta: Mas como, mãe? A senhora mesmo ouviu que não tem nenhum modo de ligar o roubo do colar com a família Alencar. Clarice olha para a moça e a avisa: Acontece, Beatriz, que eu tenho um plano, e se tudo der certo, além de provar a tua inocência, minha filha, eu vou conseguir colocar o Juliano e a Maristela na cadeia. Glorinha, que estava calada até aquele momento, ela fica curiosa e pergunta: E de qual plano você está falando, Clarice? O que você pretende fazer? Beto também pergunta a mesma coisa. E Clarice responde: Bem, para que esse plano funcione, é fundamental a ajuda de uma pessoa. Eu preciso que você, Beatriz, chame aqui o Basílio. Ele é a peça-chave para esse plano. Beatriz avisa que chamará seu amigo. E Alfredo pergunta: E quanto ao colar? O que você quer que eu faça com ele, Clarice? Eu entrego para a polícia ou deixo guardado por enquanto? Clarice, sem pensar duas vezes, pede: Eu preciso que você me traga aquela joia, Alfredo. Ela é fundamental para o meu plano de inocentar a minha filha. Alfredo fica ainda mais curioso e pergunta: Mas afinal de contas, do que se trata o teu plano, Clarice? O que você está pensando em fazer? Clarice o encara e diz: Eu prometo que vou explicar tudo para vocês,
Mas não agora. Eu prefiro que o Basílio esteja aqui. Assim, eu conto todo o meu plano em detalhes, para todos de uma vez só. Alfredo, ao escutar aquilo, respeita a vontade de Clarice e sai logo em seguida para pegar o colar com Nelson. Já Beatriz, ela também se apressa e liga para Basílio e pede para o amigo ir até a pensão. Basílio confirma e Beatriz, ao desligar o telefone, ela se aproxima de sua mãe e diz: "O Basílio disse que já tá vindo pra cá, mãe. Ele só precisa resolver uma coisa, mas não vai demorar." Não muito tempo depois, Basílio chegará na pensão e Clarice contará para o rapaz tudo o que estava acontecendo. Basílio fica surpreso ao descobrir que o colar tinha aparecido e pergunta o que eles tinham intenção de fazer. Beto então dirá que eles não podem simplesmente entregar para a polícia, senão Beatriz continuará sendo a principal suspeita. Já Basílio, ao escutar aquilo, responde: "Isso é verdade, mas, afinal de contas, o que vocês pretendem fazer agora?" Clarice o encara e diz: "Foi para isso que eu pedi que a Beatriz te chamasse até aqui, Basílio. Eu tenho um plano e, se tudo der certo, vamos conseguir provar que a Beatriz é inocente e colocar o Juliano e a Maristela na cadeia." Basílio, sem pensar duas vezes, questiona: "E eu suponho que, para esse plano, a senhora vai precisar da minha ajuda." Clarice confirma e fala: "Para dizer a verdade, Basílio, você é fundamental. Você é a única pessoa no momento que pode colocar em ação esse plano." Basílio fica ainda mais curioso e pede que Clarice explique todo o seu plano. E antes que a mãe de Beatriz começasse a contar cada detalhe do seu plano, Alfredo entra na pensão e avisa: "Desculpe entrar assim, mas temos um problema. O Nelson me traiu. Aquele infeliz sumiu com a joia." Todos, ao escutarem aquilo, arregalarão os olhos. E Beto, preocupado, pergunta: "Como assim? Para onde o Nelson foi? Ele não pode simplesmente ter desaparecido dessa forma." Beatriz concorda com seu amado e fala: "Ele deve estar escondido em algum lugar aqui perto. Talvez na casa dessa nova namorada dele." O apresentador responde: "Eu também pensei nessa possibilidade e fui até a casa da Mariana. E ela me disse que o Nelson apareceu lá pedindo o colar dela e depois ele saiu sem dizer para onde estava indo." Beto, ao escutar aquilo, comenta: "Então, ele enganou essa tal de Mariana e a abandonou para fugir sozinho com a joia roubada." Alfredo encara a todos e diz: "Eu não podia ter confiado naquele patife. É claro que ele tentaria fugir depois de descobrir que o colar da namorada valia uma fortuna." Glorinha tenta acalmar o apresentador e diz que não é culpa dele. Porém, Alfredo, inconformado, promete que encontrará aquele pilantra e o fará devolver o colar roubado. Já Basílio, ao se aproximar de Alfredo, pergunta: "E o senhor, por acaso, faz alguma ideia de onde ele possa estar escondido?" Alfredo responde: "Bem, isso eu não faço ideia, mas talvez o Guto ou o Edu saibam de alguma coisa. Talvez eles conheçam algum lugar onde o Nelson possa estar escondido." Clarice então pede que o apresentador tente falar com os dois antes que seja tarde demais. E Alfredo, sem perder tempo, sai e vai até a casa de Anita.
Ao chegar no local, o apresentador terá a sorte de encontrar os dois irmãos conversando e fala: ainda bem que vocês dois estão aqui. Eu preciso falar com vocês dois e é urgente. Edu estranha a atitude do padrasto e diz: bem, eu passei para conversar algumas coisas com meu irmão. Mas me diga, Alfredo, o que você precisa falar de tão importante? Alfredo explicará tudo o que estava acontecendo e deixará os dois rapazes ainda mais decepcionados com o pai. Guto então encara Alfredo e responde: eu sinto muito, mas eu não faço ideia de onde meu pai possa estar escondido. Edu também diz a mesma coisa e Alfredo comenta: o Nelson não pode ter ido muito longe. Enquanto ele não conseguir vender aquele colar, ele não terá dinheiro para fugir. Guto concorda e Edu, ao escutar aquilo, ele pensa bem e avisa: espera, talvez eu conheça um lugar onde o meu pai possa ter se escondido. É um sítio aqui perto. Guto, curioso, olha para o irmão e questiona: mas do que você está falando, Edu? Onde o nosso pai pode estar escondido? Edu responde: o meu pai tem um primo que mora fora do país, mas ele tem uma casa aqui na cidade. E eu acho que o meu pai pode ter se aproveitado do fato da casa estar vazia para se esconder por lá. Alfredo, ao escutar aquilo, pede o endereço e Edu avisa que vai junto. Os dois, sem perder tempo, saem e vão até o esconderijo de Nelson. Já Beatriz, naquele momento, receberá uma ligação e, ao desligar o telefone, ela encara a todos e avisa: o Guto acabou de me ligar. Parece que eles descobriram onde o Nelson está se escondendo. O Alfredo e o Edu foram até lá. Enquanto isso, Edu e Alfredo chegarão no sítio do primo de Nelson e encontrarão o pilantra no local. Nelson, ao ver os dois entrando, ele tomará o maior susto. E Alfredo encara o pilantra e avisa: onde está o colar, Nelson? Eu sei que está com você. Então me diga, onde você escondeu? Nelson se negará a responder e Edu suplica ao seu pai para demonstrar um pouco de caráter e devolver a joia roubada. No entanto, o pilantra olha para o filho e avisa: eu não vou devolver coisa nenhuma. Aquele colar vale uma fortuna. Com aquele dinheiro, eu nunca mais vou precisar trabalhar. Alfredo, ao perceber que Nelson não tinha intenção de contar onde o colar estava, ele encara Edu e diz: bem, ao que parece, o teu pai não vai cooperar, Edu. Então eu vou ter que fazer uma coisa que talvez você não vá gostar. Edu, ao escutar aquilo, pergunta do que se trata e Alfredo responde: você fique aqui e, independente do que você escutar, não saia daqui, rapaz. Edu dá a sua palavra que não irá sair daquele local e Alfredo levará Nelson até um dos quartos e se trancará com ele dentro do quarto. Edu, ao ver a porta fechada, se pergunta: mas o que será que o Alfredo está pensando em fazer? Logo em seguida, o rapaz escutará os gritos do seu pai e ficará em choque. Ele então fala consigo mesmo: mas o que será que está acontecendo lá dentro? O que será que o Alfredo está fazendo com meu pai? E após alguns minutos, Alfredo sairá do quarto e, ao se aproximar de Edu, ele avisa: Edu, agora eu preciso levar o colar até a Clarice, mas você fique aqui
para levar o teu pai para o hospital. Edu, ao escutar aquilo, se aproximará do quarto e, ao ver a situação de Nelson, ele arregalará os olhos e diz a Alfredo: Você não acha que exagerou um pouco, Alfredo? Você quebrou os 2 braços dele. Alfredo encara o enteado e responde: Eu só dei ao Nelson o que ele merecia. Ele teve a chance de sair dessa história com um bom dinheiro e de uma forma honesta, mas ele preferiu aprontar mais uma das suas e agora ficará sem nenhum centavo. E após falar aquilo, Alfredo sai, e não muito tempo depois, ele chegará na pensão de Dona Yolanda. Clarice, ao se aproximar de Alfredo, pergunta: E então, Alfredo, você conseguiu encontrar o Nelson? Você achou o colar roubado? Alfredo confirma e entrega o colar para a mãe de Beatriz. Beto, ao ver Clarice com o colar em mãos, ele pergunta: E agora, Clarice, o que você tem intenção de fazer com esse colar? Clarice encara Basílio e diz: Eu preciso que você me ajude, Basílio, a colocar no cofre da Maristela sem que ela veja. Basílio pegará a joia e dirá: Eu acho que já entendi o teu plano, Clarice. Você pretende incriminar a Maristela, fazendo com que o delegado encontre o colar no cofre dos Alencar. Clarice confirma e Basílio afirma: Pois a senhora não se preocupe, que eu vou fazer isso agora mesmo. Clarice o interrompe e pede: Espera, Basílio. Você não pode fazer isso agora. A gente precisa ter muita precisão para que nada saia errado. Basílio, ao escutar aquilo, pergunta: E como você pretende fazer isso, Clarice? A mãe de Beatriz responde: Amanhã bem cedo eu vou falar com o delegado e vou denunciar o roubo da joia junto com o Alfredo. O delegado não terá opção senão ir até a casa dos Alencar para revistar toda a mansão. Glorinha se aproximará de Clarice e perguntará: E você acha mesmo que o delegado vai conseguir entrar na casa dos Alencar? Aquela família é muito influente e eu acho difícil que o delegado tenha coragem de entrar para revistar aquela mansão. Alfredo olha para a moça e garante: Não se preocupe, Glorinha, que os Alencar podem até serem influentes, mas eles não são nada comparados ao dono da joalheria. E eu tenho certeza que depois que eu explicar tudo o que aconteceu, eles irão fazer pressão para que o delegado vá pessoalmente revirar aquela casa. Clarice diz que aquela é uma excelente notícia. E Basílio fala: Pois então eu vou esperar até amanhã e depois que o Juliano e a Maristela saírem para a empresa, eu vou colocar esse colar naquele cofre. Clarice, ao escutar aquilo, avisa: Pois então eu vou esperar até o final da tarde para ir à delegacia. Assim, quando eu for com o delegado até a mansão dos Alencar, o Juliano e a Maristela já estarão em casa e serão pegos de surpresa. Alfredo, ao se aproximar de todos, ele diz: Bem, vocês podem deixar que amanhã bem cedo eu ligo pro dono da joalheria e vou explicar tudo o que está acontecendo. Ele é um velho amigo e não vai se recusar em me ajudar a dar uma lição nos Alencar, principalmente sabendo que foram eles que roubaram o colar. Já Beatriz agradece a todos emocionada e comenta: Eu mal posso acreditar que amanhã eu vou conseguir finalmente provar a minha inocência. No dia seguinte, Basílio, escondido, vê quando Juliano e Maristela deixam a mansão. O rapaz, sem perder tempo,
aproveitará para ir até o quarto de Maristela. E ao se aproximar do cofre da megera, ele o abre e coloca dentro o colar. No entanto, antes de fechar, ele coloca também um envelope e diz: "Isso aqui será um presentinho meu, para garantir que o Juliano e o meu docinho de coco nunca mais saiam da cadeia." Logo em seguida, Basílio fecha o cofre e sai. Naquele mesmo dia, Clarice e Alfredo irão até a delegacia e farão a denúncia sobre o roubo do colar. O oficial da lei, mesmo escutando as acusações, ele se negará em ir até a casa dos Alencar. E naquele mesmo instante, o delegado receberá uma ligação e, ao desligar, ele mudará completamente o seu comportamento e dirá: "Bem, eu acabei de receber uma ligação do dono da joalheria. E ao que parece, você, Alfredo, conhece pessoas bem influentes, não é mesmo?" Alfredo confirma e avisa que sempre foi um grande amigo do dono da joalheria. Já Clarice diz: "Eu posso não ter a fortuna dos Alencar, mas pelo menos eu tenho amigos leais, delegado." O delegado, ao ouvir aquilo, avisa: "De qualquer forma, vocês terão o que vieram pedir. Eu vou agora mesmo revistar a casa dos Alencar." Clarice e Alfredo fazem questão de acompanhar. Enquanto isso, Maristela e Juliano chegarão na mansão e, ao ver Basílio em casa, Maristela estranha e pergunta: "Eu posso saber o que você está fazendo aqui em casa tão cedo? Eu pensei que a essa hora você estaria fazendo aquela palhaçada no programa do Alfredo." O rapaz a encara e responde: "Eu estava precisando descansar um pouco. E além do mais, tem uma coisa que eu precisava ver com os meus próprios olhos." E logo em seguida, o delegado chegará na mansão, acompanhado de Alfredo, e avisa que precisa revistar toda a casa. Maristela e Juliano ficarão sem entender nada, e o delegado explica: "Dona Maristela, recebemos uma denúncia que o colar roubado está escondido nessa casa." Maristela e Juliano negarão tudo e, confiantes que o colar não estava ali, eles deixarão os policiais revistarem toda a casa. Não muito tempo depois, o delegado voltará com o colar em mãos e dirá: "Eu encontrei esse colar no cofre do quarto da senhora Maristela." Maristela, ao escutar aquilo, fica em choque, e Juliano, ao perceber que tinha caído em uma armação, ele tentará colocar a culpa em Basílio. O rapaz se defende e diz que nunca chegou perto daquele cofre. Já o delegado não para por aí. O oficial da lei avisa que também encontrou um dossiê no cofre, onde mostra vários crimes que Juliano e Maristela cometeram. Os dois ficaram desesperados e o delegado levará os dois vilões para a cadeia. Basílio, ao ver Maristela saindo, ele avisa: "Não se preocupe, meu amor. Eu vou cuidar muito bem de tudo que é nosso." Agora, deixem uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem aquele like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.